Você está ouvindo Roteiro Cast. Well, Cuphead and his pal Bugman, they like to roll the dice. By chance they came on a devil's game, and gosh, they paid the price. Paid the price. It's on! Fala aí, pessoal, ouvinte do Roteiro Cast. O episódio de hoje é especial sobre um dos assuntos mais divertidos do mundo gamer na atualidade, que são os jogos indie, ou indie games, se você estiver familiarizado desta forma. Esses jogos são super criativos, super lindos também, por que não dizer isso? E eles estão em voga no mercado, e eles dão sempre o que falar nas redes sociais. Quando lançam algum desses jogos, tem sempre uma movimentação gamer no meio, e nós vamos falar dos maiores cases de sucesso lançados nos últimos tempos. Então, fica atento, porque com certeza o seu favorito indie game deve estar nessa lista, e se não tiver um favorito, eu tenho certeza que um destes vai se tornar o próximo indie game favorito da sua lista nas próximas semanas. Então este programa conta comigo, Jonathan Silva, no Instagram, @JoãoMinoSilva. Comigo, Dan CSS no Instagram. E eu, Rebeca, @Rebeca Bento no Instagram. E este é o Roteiro Cast. Simbora, aviões. Vai, aviões! Aviões, pisca a faca e mais nós! Here's a real high-class bout. A gente começa com um exemplo bastante genuíno de indie game, Don't Starve. E antes de mais nada, é sempre bom explicar para quem está nos ouvindo e não sabe muito bem o que é indie game. Calma que o tio John aqui vai explicar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Indie games, jogos indie, eles são uma modalidade dentro do mercado de jogos, onde essas produções são feitas por uma equipe que geralmente varia entre uma ou poucas pessoas, assim, abaixo de 10 pessoas e tudo. Isso dentro do que foi já produzido desde o começo do século XXI. Um dos grandes exemplos que a gente pode dar agora, que é o Don't Starve, ele começou com a empresa Clay Entertainment. Ele foi lançado em 2013 em PC pela Steam, uma grande marqueteira de jogos indie dentro desse mercado, e ele ganhou uma versão em PS4 em 2014 por conta do grande sucesso que ele atingiu. E a história do jogo é bem simples. Ele fala de um cientista chamado Wilson. Ele vive num mundo escuro, sombrio, realista, praticamente um filme da DC Comics, onde ele precisa sobreviver com a saúde física e mental totalmente afetada. Então ele tem que gerenciar recursos, coletar itens para garantir a sobrevivência dele dentro desse mundo totalmente esquisito que poderia ser o cenário de um filme do Tim Burton. Eu queria saber dos meus coleguinhas de RoteiroCast. Daniel, com certeza um gamer apuradíssimo, deve ter jogado, e da Rebeca, o que vocês acharam deste jogo? Assim, eu tenho medo de ver quanto tempo eu passei jogando Don't Starve, porque eu viciei, né? Eu comecei a jogar logo no início, assim que lançou pela Steam. Cara, eu bati o olho e vi que era uma estética, assim, bem Tim Burton e tal. Eu nem li o que era. Eu fui logo, eu quero esse jogo, e comecei a jogar. E aí, que eu vi que o negócio era, assim, não era fofinho. Era um jogo difícil pra caramba, porque você tem que coletar os materiais e sobreviver enquanto não anoitece. Porque depois que anoitece, é tipo assim... Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. O bicho-papão aparece e você morre, então você não pode deixar anoitecer. Tem até um filme cuidado com o babau, né? Você tem que ter cuidado com o babau. Exatamente. O babau aparece e te leva pra um lugar que você não sabe onde é. Mentira, você só morre mesmo e começa tudo de novo. E aí isso aconteceu várias vezes comigo. E o mais legal do jogo é que você não cansa. Você fica puto porque você não consegue sobreviver no começo tão rápido, por tanto tempo, aliás. E aí, à medida que você vai jogando, você vai pegando as manhas.
montanhas. É um jogo que... Ai, gente, eu até me arrepio de falar assim. Puta que pariu, caralho! Tô toda me tremendo! Porque ele foi tão elogiado, assim, quando as pessoas começaram a jogar e tal, que acabou sendo criado aí umas comunidades em que o pessoal trocava umas ideias de como jogar. As gameplayers que tem na internet aí de teoria, caramba, sério, vale muito a pena assistir, porque você perde, assim, o dia só imaginando se aquilo é real ou não. Is this the real life? Is this just fantasy? Eu ficava também fazendo umas teorias muito doidas. E aí, um belo dia, eu até fuçando na internet, eu vi que um pesquisador brasileiro, o Anderson Navorgrodowski, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é brasileiro, mas tem um nome bem estrangeiro, né? Ele colocou muito o jogo numa perspectiva ecológica do que está acontecendo hoje, né? Desse lance de estar acabando os suprimentos e tal, e que a Terra está superaquecendo. Eu achei muito massa, eu fiquei mais viciada ainda no jogo. Enfim, só uma curiosidade, o Tim Burton elogiou Don't Starve, tá? Ou seja, esse é um jogo que eu acho que você deveria conferir. Com certeza. Não, e o melhor desses jogos, indie, principalmente no caso desse que a gente tá falando, é que é um jogo muito barato. Então, assim, é um jogo legal, divertido, bonito visualmente, mas que ele é barato, ele é acessível. Tô até vendo aqui ao vivo que ele está disponível realmente para todas as plataformas, né? Seja console, PC e até celular, né? Para quem tem seu Android, ele custa R$16. Quer dizer, é um valor muito massa e muito acessível para você jogar um jogo que é muito bom. Atenção, atenção, o patrão tá doidaraço. É Então, o troco assim, da pinga. É o troco da pinga. Tipo assim, não é mais nem um Uber, né? No Brasil que a gente vive. Tá caro até o sol, tá caro tudo. Não é nem uma pizza, cara. Não é nem um hambúrguer no BK. A caixa da pizza não é R$16. Ela é R$30 a caixa da pizza. Então... Tipo assim, é um jogo muito legal que você certamente, ouvindo esse podcast, você pode despertar essa curiosidade ou você comprar, né? Independente se você tiver um PC bom, se você tiver um console, mas você tendo um celularzinho ali, você consegue jogar e se divertir muito. É um jogo que, inclusive, antes de eu conhecer, né? Antes de eu, enfim, jogar, ouvia todo mundo falando que era um jogo muito divertido e realmente... assim, a dinâmica dele, e ele tem essa pegada do desafio. Você precisa se cuidar direitinho, senão você vai morrer. Então, assim, tem que ter cuidado com os monstros, com os bichos, tem que comer, né? Não pode passar fome, para ver se sobrevive e passa. Porque choras, Brasil. Por que choras? Tá chorando por quê? Mas é isso. É um jogo muito legal. Não precisa ter um PC bom, tá? Eu joguei esse jogo no PC, e meu PC era muito ruim. Era um netbook. Quem teve um netbook sabe como é um PC ruim. E ele rodava bem direitinho. Quer dizer, né? A Rebeca já chega aqui, entrega a idade, já deixa registrado, né? Registro de velho. Já falou já, não sei quantas vezes. Eu joguei no lançamento, cara. Nossa, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Gente, eu sou rata desse jogo. Eu sou rata da Steam. Esse é o problema. E é isso, gente. É um ótimo jogo para vocês conhecerem e começar por esse universo indie, né? Acessível, é bom, é baratinho, tem toda a plataforma. Eu acho um lance muito bacana dos jogos indie, vocês dois citaram aqui, é o fato desses jogos serem bastante democráticos. Eu assisti recentemente o documentário Indie Games, o filme. Quem tá ouvindo esse podcast, eu recomendo que vejam esse documentário. Ele é sensacional. E a linguagem comum aos desenvolvedores que participaram do documentário, né, os devs dos jogos Fez, Braid, Super Meat Boy, é que eles se inspiram muito nos games clássicos do Nintendinho, do Super Nintendo, do Atari. E, obviamente, essa linguagem de 16-bit está muito impregnada nos jogos indie de hoje, né? Principalmente do Braid até os dias de hoje. Braid é de 2008 para cá. E o Don't Starve, ele tem uma sofisticação na arte dele. É um 2D muito rico de detalhes. A arte é sensacional, é bem Tim Burton mesmo. Eu acredito até que é um jogo que tem grandes possibilidades de um dia, inclusive, se tornar um longa de animação ou uma série de animação. E é impressionante como é que eles conseguem alinhar essa beleza artística em um produto que é tão acessível, não só de preço, até porque os jogos indies são feitos por produtoras menores, não são os jogos
estúdios como uma Activision da vida, ou uma EA Games e tal, uma Ubisoft, que realmente cobram muito caro de um jogo, porque é uma equipe muito maior de produção. Esses jogos contêm uma equipe menor, de 2, 3 pessoas, às vezes até uma pessoa, né, dependendo do jogo. E quando eu vi o Don't Starve pela primeira vez, ele tinha um elemento bastante comum de outros jogos, que é a coleta de recursos, aquela coisa de sobrevivência, que é muito lúdico para o jovem adulto que tá pensando em morar só, por exemplo, né? Vai ter que equilibrar o dinheiro da comida, o dinheiro de pagar o aluguel, pagar as contas e tudo. Eu acho que o Don't Starve ele é bastante pedagógico para esse tipo de público, mas fora isso, ele também dá aquela coisa do medo, ele impõe um certo medo também, até por conta do que vai acontecer com o seu personagem, né, que você tá controlando. E também não deixa de ser divertido. É uma sacada genial, são poucos os jogos, inclusive, dentro das indústrias maiores de games, que conseguem fazer algo tão pedagógico, algo tão lúdico, divertido e que consegue ter o seu nível de susto, de horror também. É um exemplo clássico de indie game que fez sucesso pelas qualidades certas. Dando seguimento a jogos indie belíssimos de arte e diversão, eu falo agora de Hollow Knight, que talvez é o jogo mais difícil dessa lista que a gente está fazendo aqui agora e também um dos mais bonitos e elogiados. Ele é um dos jogos no estilo de Metroidvania independente que se tornou um dos mais populares na atualidade. Ele foi desenvolvido através de um financiamento coletivo no Kickstarter, algo bem comum dentro desses jogos de mercado indie, e a campanha tinha o objetivo de arrecadar $35 mil. É algo que, para uma indústria grande, isso é dinheiro do troco do pão, mas que para uma produtora que queria fazer algo diferente é necessário. Mas esse valor ele foi logo ultrapassado e conseguiu chegar à sua primeira versão em 2017 e rapidamente já veio logo para PS4 em 2018. Vocês jogaram? Quais são as impressões que vocês tiveram com Hollow Knight? Eu já falei aqui nesse podcast que eu queria uma série animada ou mesmo de live action do Hollow Knight, de tão maravilhada que eu sou com esse universo. Eu fiquei hipnotizada também. Eu comecei a jogar não pela história, mas pela beleza dele. Inclusive, eu até agradeço muito a mim mesma, obrigada a mim mesma e a ninguém por ter me dado um spoiler sobre o que era Hollow Knight. Porque é muito legal você jogar Hollow Knight sem você saber nada. Você vai descobrindo a história à medida que você vai jogando. E é um jogo muito grande. É um jogo muito cheio de coisas pra descobrir. Então, é impossível você passar 5 minutos só jogando. Você vai perder o quê? Um dia inteiro e vai passar muita raiva. Porque ele é bonitinho, mas, gente, aquela beleza daqueles monstrinhos, lá. Não, eles são extremamente difíceis. Fora que a mecânica dele, eu joguei no PS4, né? Então, pra pegar um jeito, demorei um pouco. Quando eu tava vendo algumas gameplayers pra poder descobrir como é que passava de alguns boss e tal, eu vi que as pessoas tinham dificuldade mesmo. Poxa, esse jogo é difícil. Esse jogo realmente não é um jogo para você sentar e querer zerar. Não, é um jogo que você tem que explorar. E é até injusto, na minha opinião, você querer zerar logo ele, sem analisar a história. Claro que eu não vou entrar muito nesse quesito, porque eu não quero dar spoilers, mas a história é bem triste. Se você for uma pessoa que chora, você vai chorar, se prepare. E outra, então tu chorou, né, Rebeca? Tu deve ter... Não chorei porque eu ainda não cheguei no final. Tu tá dizendo que já tá dando spoiler e com certeza tu deve ter chorado. Então, eu fiquei com muita vontade de chorar. Tem uma história... Chore, mulher, chore. Mas é porque eu ainda... Cara, eu tenho muito tempo de jogo do Hollow Knight, não tanto quanto Don't Starve, mas eu acredito que eu não tô nem na metade do jogo. Eu tenho uma leve impressão, pra você ter noção, e eu joguei bastante. Eu gosto de ver os outros jogar também ele, porque eu quero descobrir como é que vai terminar. Só não sei quando eu vou conseguir, né? Mas tudo bem. Pra quem não sabe, Hollow Knight, você é tipo um insetinho, e aí você é um guerreiro, e aí você vai descobrindo todo o universo subterrâneo. E aí você vai entrando por diversos túneis, enfrentando diferentes inimigos, e descobrindo alguns mistérios dessa sociedade, que é bem cheia de mistérios. Esse jogo, inclusive, eu comprei, acho que em 2019,
logo quando eu comprei o meu Nintendo Switch. E aí era um jogo indie que tava em promoção, eu comprei. E aí eu gostei muito, né? Do visual, da pegada. Só que aí eu lembrei que esse estilo Metroidvania não é o que eu gosto. Por quê? Porque ele é um jogo que ele é muito difícil. Você tem que ficar, muitas vezes, você anda pelo corredor, pelo trecho, várias vezes, para você tentar descobrir. Então é um verdadeiro labirinto. E para mim, ao menos, é um pouco sufocante, né? Porque é um subterrâneo. Você fica rodando, você não encontra, você não desvenda, e aí você fica batendo na sua cabeça e você não consegue desvendar. Então é muito... Realmente é um jogo que lhe cansa muito, porque é um quebra-cabeça imenso para você conseguir avançar nele. Assim como a Rebeca, eu não finalizei esse jogo, mas joguei muito tempo. Eu acho que eu tô mais perto do final, mas também não posso afirmar isso, porque toda hora a gente descobre que tem um ambiente novo, um chefe novo, novos poderes. Enfim, é um jogo muito, muito bom, mas que para mim acaba se tornando muito ruim, porque é muito cansativo você desvendar tudo. A melhor parte dele, na minha opinião, são os checkpoints, sabe? Que não é tão fácil você encontrar, você tem que voltar muita coisa para o checkpoint. Então você não pode esquecer, se passar por um, de salvar, porque já era. Você perde, se você perder, você vai voltar e você vai ter mais raiva ainda. Eu acho que é um jogo de atenção, principalmente. Ainda tem esse detalhe, porque você vai passando as fases, né, os momentos, e aí o ponto de save é um banquinho que você senta, né, e aí ele salva. E aí se você morrer, você volta para esse banquinho e aí você vai ter que recuperar a sua alma, né? O seu espírito. Por quê? Porque você precisa restaurar esse espírito para você restaurar a sua vida, restaurar o seu dinheiro que você vai acumulando. Se você morrer, né, enquanto a sua alma tá lá, você perde tudo. Então, é mais uma raiva. O mais legal é isso. É mais uma raiva que você tem, entendeu? Porque o dinheiro lá não é fácil para você acumular. Você mata, não é fácil. Inclusive, tem um momento lá do jogo que a gente deposita o dinheiro, que é como se fosse o banco, né? Só que tem um personagem lá que ele rouba. Então, eu cheguei a depositar o dinheiro e eu fui roubado, assaltado. Eu fiquei puto. Segurança! Porque eu não consegui encontrar mais essa personagem. E, enfim, o jogo é um labirinto, né? E não sei nem se um dia eu vou conseguir recuperar esse dinheiro. Mas, enfim... Perdeu o Playboy. Parou, perdeu. Foi um jogo que eu joguei várias vezes. Não é um jogo que um jogo que tem narrativa, como The Last of Us. Você senta, você passa lá uma semana, 15 dias jogando, e você chega a um fim. Porque ele tem toda uma linearidade. E Hollow Knight, não. Não é nada linear, né? Você vai pra cima, você vai pra baixo. E aí, eu joguei ele em diferentes momentos da minha vida, né? Porque tem horas que eu me cansava, eu desinstalava. Tem horas que tava melhor, eu instalava de novo, eu jogava. Mas sempre foi assim. Cara, esses jogos Metroidvania, pra quem não sabe, Metroidvania é um estilo de jogo que é similar ao Metroid do Super Nintendo e o Castlevania, né? Esse jogo em específico, ele lembra muito o Castlevania Symphony of the Night. Aí eu já tô dando um atestado de velhice pra vocês. Espero que vocês não façam piadas idosofóbicas em relação à minha pessoa. Facilita pros velhos, filha da puta! Mas eu joguei Castlevania Symphony of the Night e eu posso dizer que esse jogo ele tem muita coisa, a arte dele, revisitando, até dando uma revisitada aqui, ele tem muita coisa que lembra o Castlevania Symphony of the Night Art, até uma coisa bem barroca, uns detalhes ornamentados e tudo. Agora, em termos de jogabilidade, eu diria que nem o Castlevania Symphony of the Night era tão difícil assim, e tão cheio de empecilhos. O mais engraçado é que quando um jogo desse surge, ele é sempre comparado com Dark Souls. E pra vocês, o Hollow Knight, ele é o Dark Souls dos jogos indie? Ou tem algo que é mais difícil? Eu acho que Dark Souls tá pau a pau com Hollow Knight. Na verdade, Hollow Knight tá pau a pau com Dark Souls. Assim, Dark Souls, eu acho que ele é mais difícil, certo? Mas nem Dark Souls, né, o estilo dele não é o que eu gosto. Por quê? Porque normalmente são jogos difíceis, que você tem ali que ficar tendo um embate com esses vilões. E eu acho muito cansativo esse tipo de jogo, entendeu? É um jogo que eu já joguei em algumas ocasiões, mas não é o meu jogo que eu gosto, entendeu? Eu prefiro Hollow Knight pelo universo dele, né?
enfim, me é mais agradável. Me lembra-se bem, mas bem distante, Zelda, né? Os primórdios de Zelda. Mas eu prefiro Hollow Knight, que é Metroidvania, que às vezes fica perdido, fica puto, do que Dark Souls, que é outra pegada, é outro pulo. Eu gosto de passar uma raiva de vez em quando, sabe? Eu gosto de passar uma raiva. Inclusive, fazer só uma pequena indicação aqui de um jogo que se você quiser passar raiva no RPG é o Darkest Dungeon. Também é um negócio assim que você te quebrar o teclado, porque só presta jogando teclado mesmo. Mas se você é uma pessoa que gosta de passar raiva de vez em quando, Hollow Knight e bônus aí, Darkest Dungeon. Continuando a nossa linha de cases de sucesso, com certeza você não passou indiferente à moda do que foi Cuphead. Este belíssimo game, e eu não estou gastando saliva à toa, ele é belíssimo mesmo. Este belíssimo game desenvolvido pelos irmãos canadenses Chad e Jared Moderhauer. E esse jogo, Cuphead, ele foi totalmente inspirado pela era de ouro dos desenhos animados dos Estados Unidos. Então, se você viu os primeiros desenhos da Disney, ainda em preto e branco, e toda aquela animação bem primária, Bad Pop, com certeza você vai gostar de Cuphead, porque eles imitam perfeitamente bem todo aquele clima da época. O jogo se tornou uma febre com o seu lançamento, justamente por ele ter essa criatividade alinhada com o ar vintage que estava faltando no mundo dos games. Há muito pouco que existia no mundo dos games. E mesmo com esse visual antigo, um tanto bobo, um tanto infantil, ele é um dos jogos que você precisa quebrar muito a cabeça para poder passar as fases. Ele tá ainda no nível de difícil, depois do Hollow Knight, né? E ele tem momentos que você endoida, principalmente com os boss. Então a gente vai falar muito disso aqui. Os boss do Cuphead, Jesus, é de você ter pesadelos. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Além dele ter sido um sucesso de vendas, a gente vai comentar o fato de que ele vai se tornar uma série da Netflix, já está confirmado, já saiu o teaser, mas o que a gente vai falar é qual foi o primeiro sentimento de vocês quando viu aquilo, aquela coisa tão linda ainda em divulgação e depois quando foi lançado. O que é que vocês sentiram? O meu primeiro contato com esse jogo foi no curso de desenho que eu fazia. O menino que sentava do meu lado tava rabiscando, né? Que legal esse negocinho aí, o que é isso? Ele, é o jogo, Cuphead, não sei o que, papapá, ppp. Aí eu fui atrás pra jogar, né? Beleza. Quando eu vi, que lindo, olha, parece um filme, a gente vai jogar como se estivesse assistindo um filme, que legal. Aí chega o primeiro boss e de filme não tem nada. Assim, quer dizer, de filme fofinho. É sádico. O primeiro boss, assim, ele tem uma cara extremamente sádica. Sei lá, é difícil pra caramba. E aí, me lembra muito aquele universo meio surrealista. Meio não, muito surrealista, né? Eu acho que todo mundo que lembra mais essa coisa de sonhos e tal, e também a Era de Ouro, vai ter uma lembrança um pouco desse movimento, né? Do surrealismo. E aí, foi um jogo que eu não esperava ser tão difícil, porque ele tem realmente um ar muito bobo. Mas, além desse ar bobo, as músicas dele, né, a trilha sonora dele pega bem aquela coisa dos momentos ali, tipo Mickey no naviozinho, naquela direção do naviozinho. Sempre me vem na memória isso. E quem tiver a oportunidade, inclusive, veja o livro de artes do Cuphead, porque, gente, é sério, se você vê, é bem caro, é bem difícil de encontrar, mas aqui e acolá tem um amiguinho rico que tem, aí dá pra ver. E esse amiguinho que estava sentado do meu lado no curso, ele tinha esse livro e eu fiquei assim babando, era perfeito, perfeito. Todo o desenvolvimento desse jogo, eu acho que valeu a pena. Eu tiro meu chapéu pros irmãos que desenvolveram, porque eu acho que eu não teria essa proeza toda de pegar o que faltava, na minha opinião. Os jogos indies, eles são realmente isso, de você pegar o que falta na indústria mainstream e
colocar nos jogos independentes. Me chama muita atenção, eu vou dizer que é a simplicidade, mas eu acho até injusto dizer que é simples, porque não é. É desses gráficos que não tem essa coisa tão realista, não sei o que, estilo The Last of Us, que você olha assim, pelo menos pra mim, é algo absurdo de realista, é uma coisa mais desenho mesmo, parece até que tá com alguma coisa errada com a TV, que você tá assistindo um filme dos anos 20, sei lá. Então, assim, eu acho que os irmãos souberam exatamente o que estava faltando e pegaram. E é isso que se trata essa indústria de jogos independentes, na minha opinião. E esse jogo, realmente, não tem como você jogar esse jogo e você não se lembrar da Disney. É uma associação direta, principalmente quem tem uma infância, né, assistindo Pato Donald, Mickey, você vai se lembrar. Não tem nem perigo não se lembrar, vai se lembrar sim. E foi um jogo que, quando ele foi lançado inicialmente, ele era um jogo exclusivo de Xbox, né? Ele passou um bom tempo preso, né, aos consoles da Microsoft. E aí depois, mais recentemente, ele começou a explorar e chegar em outros consoles. Foi o Nintendo Switch, e aí mais recentemente chegou nos consoles da Sony, né? PlayStation 4 e PlayStation 5. E eu só tive a oportunidade de jogar também no Nintendo Switch. Foi muito bom jogar, mas é aquela coisa, é um jogo que você pensa que vai ser tudo perfeito, tudo maravilhoso, que você não vai ter raiva, mas é um jogo que ele é o próprio caos e o próprio ódio, entendeu? Você não tem como, em hipótese alguma, jogar esse jogo sem ter raiva, né? Assim, eu joguei muitas fases, fiz muitas coisas, mas é um jogo que tem horas que você se estressa, porque é bem difícil. Os vilões também têm uma série de estratégias que você precisa fazer. Tem um vilão lá do sapinho, que é o War. Eu tenho vontade de soltar uma bomba nele. Eu tenho vontade de soltar no avião. O avião também. O avião, ele é difícil, mas o do sapo, ele foi muito mais difícil pra mim. Eu fiquei com muito ódio. O sapo boxeador, né? Aquele sapo vai pulando e não sei o que. Eu achei muito difícil matar. E, enfim, tem horas que você trava no jogo, porque você não consegue passar da fase, você tem raiva, mas é um excelente jogo. Tirando as raivas, né? É um excelente jogo. Vocês falaram da Disney, né? Eu até tinha citado no começo. E o mais engraçado em relação a esse jogo, quando eu joguei pela primeira vez, eu joguei pelo PC, né? Sedento, porque acredito que 2 anos antes eu já tinha visto vídeos falando da campanha dele. Ele começou com uma campanha. Inclusive, a história do Cuphead merece um documentário, porque os caras que fizeram Cuphead tem toda uma história de superação. Parece que eles eram de uma produtora maior, aí saíram e tipo, batalharam muito pra poder fazer esse jogo. Então, o grande sucesso dele foi que a comunidade gamer se uniu pra que o jogo se tornasse um sucesso, né? E ele vendeu pra caramba, e merecidamente, porque mesmo ele sendo muito difícil, eu acho que ele tem aquela dificuldade dos jogos da era dos 16 bits, 16 e 8 bits, que é aquele jogo que mesmo com aquela dificuldade do chefe quase que invencível, são desafios que obedecem a um determinado padrão que você tem que ficar atento para poder burlar esse padrão e conseguir vencer o desafio. Eu aprendi isso na parte do chefe que é aquele Zé Gotinha lá, aquele Zé Gotinha azul. Cadê o nosso querido Zé Gotinha? Ele tinha um padrão que... Ódio. Né, exatamente. Aquele Zé Gotinha lá que... O da batata também tinha um padrão muito específico de você derrotá-lo e tudo. Obviamente, aquelas gotas que caem do céu, você fica parado por um tempo, aí as gotas vão caindo e você vai se mexendo. Tudo é uma questão de padrão. E aí, quando eu joguei ele pela primeira vez, eu me lembrei quase que imediatamente dos jogos do Mickey, da Disney, né, no caso, pra Super Nintendo, que foi o Mickey Mania, o The Great Circus Mystery, o Magical Quest, Star. Cara, esses jogos, eu bati o olho. Eles podem até dizer, não foi inspirado, mas pra mim foi, porque lembra muito. Esses 3 jogos da Disney, que tem o Mickey, lembram muito Cuphead. Além, claro, o sistema de tiro do Cuphead lembra também os jogos do Mega Man, os jogos antigos, né? Os jogos da época do Nintendinho e os jogos Mega Man X que veio pra Super Nintendo, né, também.
e depois apareceu pra Game Boy, Color e o Advance. Aquela coisa de você correr, segurar o tiro, aí quando você segura dá um tiro mais forte, e de você dar 2 pulos seguidos e tudo, e você se arrastar em alguma lateral sólida. Lembra muito o Mega Man, cara. E, assim, a gente falou muito do jogo, que ele mudou a nossa visão por completo das possibilidades, mas sobre a série da Netflix, vocês têm esperanças de que seja uma boa série? O que vocês estão aguardando? Eu espero que seja maravilhosa. Inclusive, a minha expectativa tá muito alta, porque o teaser realmente dá vontade de você assistir, dá vontade de... Eu quero pra ontem. E também eu sou meio suspeita pra falar, porque eu sou muito fã de animação. Mas eu acho que não tem como dar errado, né? Assim, porque o jogo em si, ele já é muito bonito, né? Acho que independente de você... Se não fosse um jogo, já era uma bela animação, né? E essa série, ela traz exatamente isso. Ela traz toda essa arte, né? Todo esse desenho que foi feito no jogo e aplica na série. Né? Então, assim, tem tudo para dar certo. Acho que vai ser mais um sucesso da Netflix e que, com certeza, né, a Microsoft vai se beneficiar com isso. Agora, só para dizer que a gente não falou de produção nacional, a gente vai citar um caso aqui inigualável, que é o jogo Celeste. Está mais calma, queridinha. E não, eu não estou falando daquela cobrinha rosa do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas é claro, seu tonto. Mas sim de um jogo desenvolvido pelo estúdio brasileiro Mini Boss e que já chamou a atenção da crítica e dos bons jogadores, não só pela sua beleza gráfica que o jogo imprime, mas pela sua jogabilidade. Então, para não dizer que esse jogo eu tô só bajulando porque é do Brasil, você está muito enganado, porque esse jogo recebeu prêmios importantíssimos, entre eles o de melhor jogo independente e jogo mais impactante pelo The Game Awards. E com essa carga simbólica tão forte, ele teve um lançamento autônomo e parte do desenvolvimento dele foi mostrado na plataforma Twitch. Olha aí a forma de aproximar desenvolvedores e jogadores, né? Não é demais, pessoal? Então, o que é que vocês acharam dessa produção nacional ganhando o mundo dos games? Eu achei perfeita, simplesmente perfeita. Obrigada, Daniel, por me apresentar esse jogo. Eu não conhecia, mas o Daniel me apresentou e aí eu fui jogar e eu me viciei. E eu devo dizer que realmente tudo que diziam, tudo que falavam desse jogo é pouco. Inclusive, as notas que estão no Metacritic lá são mais de 90. Só que eu daria 1000. Pena que só vai até 100. Enfim, eu gostei muito do traço. Achei um traço muito bem desenvolvido. É um jogo viciante. Eu achei menos difícil, porém, ainda assim um pouco difícil. Eu fiquei viciada no jogo. Eu ainda não zerei, inclusive. Não por falta de paciência, não é isso. Calma, amigos. E eu joguei no PlayStation, viu? Ou seja, joguei na TV. Vale a pena jogar na telona. Eu recomendo para poder você, sei lá, prestigiar essa arte tão maravilhosa, esse traço tão perfeito dos personagens. Enfim, eu acho que até assistir um gameplay, se você não... eu não tô podendo comprar. Mas deixa eu deixar aqui uma dica para você. Tá custando R$20 na PSN. É o troco aí do quê? Sei lá. Dá para comprar nada. Dá para comprar um jogo com R$20. Não paga nem mais o cinema hoje em dia. Exatamente. Não paga nem mais o cinema hoje em dia. Tu paga o jogo desse daí com R$20. Que um jogo desse você não vai passar 2 horas, né? Porque um filme é 2 horas no máximo, né? Um jogo desse você vai ganhar várias horas. Então, assim, o investimento vale a pena, né? E você ajuda a contribuir com o cenário nacional de games independentes, veja só. Brasil! Era o que eu queria comentar. A gente às vezes acredita, a gente ouve falar de uma forma muito errada que o Brasil não produz jogos, que o Brasil não produz filme, que o Brasil... Mas será? Será que a gente não só consome as coisas que vêm de fora porque ouve falar mais? E será que se a gente não consumir mais o que está aqui dentro, a gente não vai ajudar a indústria e assim vai ter mais produto e mais produtos de qualidade? Então fica aqui a reflexão e fica aqui a minha dica, sério. O meu agradecimento também, valeu, Daniel, por ter me apresentado. E esse jogo, ele é muito legal porque não é spoiler, né? Mas o que é a história do jogo? É uma menina
que o desafio dela é subir uma grande montanha, né? Ela pega esse desafio para ela, que ela precisa fazer isso para ela se tornar uma pessoa melhor, né? Só que essa montanha, ela tem poderes especiais, né? Digamos assim, né? Então, onde essa montanha tá, coisas acontecem, né? E aí uma dessas coisas é que essa menina ela acaba despertando o lado mal dela, né? Ou então o lado depressivo dela. Então é muito ela, né? Tentando superar os desafios, tendo a depressão, né? Essa presença maligna, né? Próxima a ela, né? Então é muito um jogo de superação, né? Que você vai vendo os desafios que ela vai tomando, né? Ela vai tentando superar realmente os desafios, o medo, a angústia, né? Tem essa questão também familiar, da relação com a família dela. Existem amigos que vão aparecer durante essa jornada, que eles vão se ajudando. Então tem todo um processo, né? Que é um processo até de cura, né, da depressão. Então, ele relaciona muito bem esses assuntos num jogo indie, que é muito difícil, né, e você fica nessa coisa, né, um jogo que é muito difícil, ele tem essas questões relacionadas à depressão, e aí acaba sendo um paralelo, né, a depressão também não é uma doença fácil, né, de se vencer, e o jogo mostra, né, entre linhas, né, sobre isso, e é muito divertido. Foi um jogo também que eu joguei em diversos momentos, porque é muito difícil, e aí tem horas que você cansa, né, e você fala, não, vou dar um tempo, e aí depois eu retorno, mas é um bom jogo que vale a pena ser jogado. E aí, uma das coisas que é muito legal dele é que existe um modo fácil, né, que vai lhe dar poderes para você conseguir passar as fases com mais facilidade, né. Não deixa a fase muito fácil, mas vai deixar com que você passe as fases e você, enfim, né, não fique preso ali e pare o jogo, né, que um dos problemas, né, digamos assim, desses jogos difíceis, né, em Metroidvania, etc, é isso, que às vezes o jogo é tão difícil, é um labirinto e tudo mais, que às vezes você acaba desistindo, né, e aí esse jogo não, ele te dá um suporte nisso, no seu personagem ganha poderes e você consegue passar ali as fases em conforto do coração, sem ter tanta raiva. Para finalizar esta lista de jogos essenciais dos indie games, e eu espero que você já tenha o seu favorito já, eu espero que você já esteja já pegando algum desses jogos para jogar neste fim de semana. Eu vou falar, esse você vai ter que jogar. Me desculpe, mas você vai ter que jogar, porque é de uma produtora que eu gosto muito, que é a Supergiant Games, que é Hades. E é um dos melhores jogos indie da atualidade, não estou mentindo, só você vê o tanto que já se comentaram sobre esse jogo, tanto que já se comentou sobre ele nas redes sociais, na Steam. E nessa história do jogo, você controla o filho de Hades, o Zagreu. E como o nome sugere, tem aquela mitologia grega, podemos dizer que é o God of War dos jogos indie? Não sei, eu vou ter que contar com a ajuda dos meus amigos aqui pra dizer. Eu tô só fazendo comparação com o game grande, né, galera? Mas, vai lá, me ajudem. Seria Hades o God of War dos jogos indie? Eu acho que, nesse caso, comparar, né, com um jogo conhecido, como God of War, independente com um jogo mais conhecido, é até interessante porque você chama a atenção do público que não tem tanto contato, né? E aí vai, você sabe esse jogo aqui? Ele parece com esse aqui, que é um jogo conhecido. E a pessoa, será? Vou lá atrás. E com certeza acaba chamando mais atenção. Mas assim, o Hades, ele é um jogo que é um RPG, né? Eu gosto de RPG e é um jogo que exige tempo, é um jogo que vale a pena ser jogado, na minha opinião, principalmente pela beleza dos gráficos e a história, que eu achei bastante interessante. Eu gosto muito dessa coisa de pesquisa, de mitologias e tal. E, sei lá, é uma forma, na minha opinião, de aprender de forma lúdica. Nossa, professorinha Rebeca. Mas é isso. Eu acho que se você quiser, assim, uma forma lúdica para aprender, para entender um pouco mais da história, claro que a gente tem que colocar umas licenças poéticas, é bem por aí. Mas assim, o que é o Hades, né? Bora explicar aqui. O que é esse jogo? É o seguinte, você é filho, né, do deus aí do inferno. E aí o seu objetivo é sair do inferno, né? Você quer sair desse local. E aí, para isso, você
vai enfrentando, né? Existem níveis que você vai subindo, né? Degraus que você vai subindo, né? Saindo do submundo e chegando até o plano, né? O plano terreno onde tem as pessoas normais, né? E aí, para isso, né, a gente vai enfrentando uma série de desafios e a gente também vai tendo algumas ajudas de alguns deuses, né? Como Zeus, como Atena. Então, assim, cada fase... E aí é um universo muito legal, porque no final de cada fase você tem 2 portas. E aí você vai escolhendo qual porta você vai indo, qual caminho você vai seguindo, e aí cada porta tem a sua premiação, às vezes você ganha moeda, às vezes você ganha poderes, e aí você vai subindo nisso, né? E aí, assim, é muito massa, porque você pode ter poderes de todos os deuses, né, da mitologia grega, muitos poderes, você pode upar esses poderes, e dependendo também da arma que você tem, porque existe uma categoria de armas, né? Existe o escudo, existe o arco, existe a espada. Você pode ou não ter mais familiaridade, né? Assim, vencer mais fácil as coisas. E, enfim, é um jogo muito divertido, né? Ele ganhou aí prêmios também em 2020. Foi aí ovacionado por todos, né? Pela imprensa, pelo público, né? Por fãs também. Ganhou diversos prêmios. Foi o melhor jogo independente de 2020 pelo The Game Awards. Então, assim, é um jogo muito massa. Inclusive, era um jogo que estava mais ali no Nintendo Switch, né? No PC. E aos poucos foi migrando para as plataformas, né? O Xbox, também o PlayStation 4, PlayStation 5. Então, assim, é um jogo muito bacana. Não sei se eu quero uma continuação, porque foi muito massa ver como esse jogo funciona no universo da mitologia grega, mas pode ter no outro universo, como a gente tem, como o John falou, Deus é Guerra. No comecinho foi a mitologia grega, e aí agora tá na mitologia nórdica. Então, assim, sei lá, o mesmo estúdio fazer uma versão nórdica com os deuses de lá, o Odin, então assim, Thor, eu acho que seria muito massa. Mas, claro, se fizerem uma continuação, 2, expandindo esse universo, também é muito massa, né? E aí só mais um adendo, porque eu falo muito que fale à vontade. Esse jogo, ele é muito massa porque você não vai matando deuses. Deus é guerra, você vai matando deuses. Esse não é um jogo que você vai matando deuses. Esse é um jogo que você como sobrinho dos deuses, parente dos deuses, você é abençoado com os poderes deles, né? Alguns poderes. E aí você vai, com esses poderes, tornando mais fácil ou não para passar das fases. E aí no final, como você é esperado, você tem um grande chefão, que é o seu pai, que é o deus do inferno. Então, assim, é um jogo que, quando você morre, você volta pro começo, né? A coisa bem Dark Souls, né? Então, assim, tem todo esse processo de você vai morrer, retorna pro começo, mas ele também é muito legal porque você consegue upar suas armas, upar o seu status. Então, assim, você morre, mas você tem um benefício. Não é só morrer e voltar do zero sem nada. Então, assim, isso é um estilo de jogo que eu gostei bastante, apesar de não gostar tanto de Dark Souls, porque ele tem essa recompensa, ele tem essa entrega que motiva você a morrer mais, a jogar mais. Uma coisa engraçada que tu falou, Daniel, sobre a continuação, não sei, cara, mas é porque, assim, a Supergiant eu já acompanho desde o Bastion, que é um jogo indie que também fica de indicação aqui pra vocês, é muito bonito. E os jogos da Supergiant, inclusive, tem aquele visual meio... Parece revistas em quadrinhos, mas é meio graphic novel, sabe? Um diferencial deles bacana é exatamente esse. Mas até agora, teve o Bastion, teve o Pyre, teve o Transistor, e eles não tiveram continuação. E foram jogos bastante aclamados. Não sei se Hades vai ter uma continuação. Agora, eu acho que nesse formato de roguelike, isométrico e tudo, talvez possa ter outros jogos. Até porque ele lembra muito o Transistor e o Bastion. Só que, obviamente, o Transistor e o Bastion, eles tinham essa coisa isométrica, né, com as suas particularidades, mas o Hades ainda segue na mesma linha tudo. Agora, como o Hades ele foi muito premiado, teve uma repercussão muito grande, e como esses jogos que eu citei, eles são jogos mais antigos e demoraram a chegar em outras mídias, e o Hades já chegou dominando tudo, quem sabe, né, não custa nada sonhar aí ter uma continuação. Talvez seja uma continuação que mude a história para algo positivo, assim, né, porque eles já entregaram hoje, já tá de bom tamanho, mas vamos deixar a gente sonhar, né? Eles deixam... É tudo fechadinho, é por isso que eu acho que às vezes uma continuação não é necessária, né? Mas é um jogo tão divertido que se eles fizerem, eu acho que pouca gente vai reclamar. Porque eles têm muito plano pra manga aí pra
enfim, expandir esse universo, né? Essa mitologia grega, uma mitologia muito rica e que sempre rende muita coisa. É série, é filme, jogos, enfim. E a galera gosta. Eu sou apaixonado por esse tipo de mitologia e, enfim... Quando envolve violência é massa. Quando envolve violência é massa. Mas tem vários. Age of Mythology, o Titan Quest, tem Home também, acho. Home não vai muito pra mitologia, mas, né, tem aquela coisa já do Império Romano e tudo. Ainda tá nessa safra. Bom, gente, eu espero que dentre esses 5 jogos das quais eu falei, que a gente falou, possa ter pelo menos um favorito seu, que você possa jogar nesse final de semana agora. Está sexta-feira, meu filho. Bora, corra, aproveite, pegue logo um pra você, descasca esse final de semana pra tentar resolver um desses jogos. A gente já fica por aqui, mas se por acaso você tiver uma dica que queira passar pra gente, que a gente possa falar em um podcast futuro, entre nas nossas redes sociais. Muito simples, só seguir @roteironerd com 2 Ds. Estamos presentes no Instagram, no Facebook e no Twitter. Segue a gente nessas mídias que a gente tá super ativo lá. E não deixe de conferir o nosso site, roteironerd.com, onde a gente lança o nosso podcast, que você pode conferir no Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Fica atento nessas mídias, tá? Que a gente está lançando conteúdo e a gente lança conteúdo já informando nas nossas redes sociais, fica bem atento e a gente fica também na espera do seu feedback. Agradeço a presença dos meus coleguinhas que falaram de games aqui comigo. Desejo um ótimo final de semana para você. Espero que você possa finalizar algum desses jogos. E até mais. Tchau, beijos. Beijo, Valeu, pessoal. gente. Tchau. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos sobre jogos e aquela coisa, né? Precisando, comentem nas redes sociais que a gente volta com tudo. Valeu! Falou, galera. Tchau.